Opa, e aí, suavidade, galera? Tudo bom com vocês? Então, semelhante ao vídeo que eu fiz sobre o Mikotone, esse vai ser um pouco mais sério do que o que eu costumo trazer pro canal. Eu vou falar da escolha da Charitra como intérprete da Vivi na segunda temporada de One Piece. Eu vou fazer um panorama de toda essa situação, vou expressar a minha opinião sobre o caso e eu garanto que você vai sair desse vídeo entendendo muito mais do que você entende agora. Então eu acho que eu nem preciso explicar que para entender o contexto do vídeo, você precisa ver ele até o final, beleza? Bora! A atriz da Vivi é um problema? Eu sei que essa pergunta parece um pouco agressiva dita dessa forma, mas ela se refere mais a se existe algum problema aqui nessa seleção. Eu acredito que tem duas coisas que eu preciso dizer, esclarecer antes de começar a destrinchar esse assunto. Pessoalmente, eu gosto muito quando o personagem na adaptação se aproxima da aparência original. Porém, eu também relevo quando, dependendo do contexto, a adaptação não consegue alcançar essa precisão. A outra coisa que eu quero dizer é pra você que leu East Blue, que vibrou com o lançamento do anime, que teve que esperar semana após semana pra ver toda a saga de Alabasta. Aqui eu tô falando com a rapaziada que acompanha o One Piece já faz um bom tempo. Eu entendo você e respeito o seu direito de ficar irritado com essa situação. Dito isso, quem tá acompanhando o One Piece há bastante tempo e se sentiu indignado com a escolha da atriz da Vivi, não tá interessado em ouvir os argumentos contrários. Da mesma forma, quem simplesmente aceitou, gostou da escalação da atriz ou conheceu a obra pelo live action não leve em consideração como quem acompanha o anime e o mangá há 5, 10 ou 20 anos se sente. E como tem fã que tá esperando esse live action há praticamente 2 décadas, é óbvio que quando algo não sai como eles idealizaram, vai gerar decepção. Então eu decidi selecionar 5 perguntas que eu creio que são necessárias para dissecar essa situação. Como a personagem é no original, o que nela é realmente relevante para a história de One Piece, a atriz é capaz de entregar a personagem, como ela foi escalada pro papel e, por fim, para quem direcionar as críticas caso elas sejam necessárias. Eu vou começar deixando a minha opinião bem clara. Apesar de prezar pela precisão, eu não desgosto da escolha da atriz Charitra, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, para o papel da Vivi. Ela tem a beleza e o porte físico semelhantes ao da personagem original, o que vindo da Netflix já é um milagre. E segura aí esse seu, ela foi escolhida pelo próprio Oda. Ainda vamos falar disso nesse vídeo, mas a minha opinião final vai depender da atuação dela na série. Vamos começar falando como Oda idealizou a sua personagem no material original. Fisicamente falando, a Vivi é uma jovem esbelta, de pele branca, cabelos longos de cor azul, olhos castanhos e normalmente exibe um sorriso. Já em personalidade, a Vivi ela apresenta características muito positivas, altruísmo, coragem, lealdade, colocar o bem-estar dos outros acima do próprio. Ela apresenta responsabilidade, capacidade diplomática e ela é bem menos exibicionista que a média das mulheres da obra. Mas depois de toda essa exposição que eu fiz sobre a personagem, o que aqui realmente é relevante para a história? A personalidade da personagem é indispensável. É muito importante que ela seja representada de forma precisa para que a saga de Alabasta inteira faça sentido. O físico e a beleza da personagem também são muito importantes. Para muitos acontecimentos da saga de Alabasta, a Vivi ser fisicamente ativa é muito relevante. Agora indo pro elefante no meio da sala, a Vivi é originalmente branca, isso não é questionável. Porém, sua cor de pele não tem relevância narrativa alguma. A verdade é que One Piece raramente cita a cor de pele de qualquer um de seus personagens em texto, tornando isso completamente relevante para a trama em geral. A conclusão que se chega é que sim, a Vivi é branca, porém isso não é relevante de forma alguma. Todas as outras características realmente importantes para a trama foram mantidas. Então a questão aqui passa a ser se a atriz vai ser capaz de entregar a personagem na sua atuação. Eu ouvi de alguns fãs reclamações sobre ela ser ativamente política com posicionamentos progressistas. Só que isso literalmente não tem nada a ver com a atuação dela. A imagem que as pessoas têm dela, que ela criou para ela, é uma imagem bem carismática e elegante, pelo que eu pesquisei. E apesar de não conhecer o trabalho dela, de não ter visto nenhuma obra na qual ela atuou, eu vou dar meu voto de confiança, porque ela parece sim ser uma pessoa bem profissional. Agora falando sobre como ela foi escolhida para o papel, como ela foi escalada. Tem muita gente espalhando aí à torta e à direita que ela foi escolhida pelo próprio criador de One Piece, que ela foi selecionada pelo próprio Oda. Só que isso não é bem uma verdade, como também não é exatamente uma mentira. É uma atitude bem mau caráter você usar esse tipo de argumento como a opinião do autor é o que mais importa, só para interditar o debate e impedir o outro de argumentar. É óbvio que as opções do Oda não são infinitas.
garotas. E também é claro que ele tem certo poder de escolha sim, afinal, pelo que dizem, quem dá a última palavra nisso é ele mesmo. Só que a verdade é a seguinte, a Netflix seleciona os atores que ela vai colocar diante do Oda e fala escolhe alguém aí. A gente não faz ideia de quais são os nomes nessas listas de teste. É possível que na vez de escolher a Vivi, haviam várias garotas idênticas à personagem, porém quem conquistou o Oda, quem chamou a atenção do Oda foi a Charitra. Mas todo mundo sabe que também existe sim a possibilidade da Netflix querer inserir representatividade através da personagem da Vivi. E se esse for o caso, a gente só pode imaginar quais eram as outras opções que eles deram pro Oda. Afinal, os fãs de Death Note, Kakegurui e Devil May Cry e Castlevania sentiram na pele essa sede de representatividade da Netflix. E eu garanto que eles não gostaram nem um pouco. Em resumo, não é frescura de quem reclama da atriz escalada, afinal, a própria Netflix comprou a fama de progressismo forçado nos últimos 8 anos. O medo de ver algo que você ama ser desvirtuado é natural, como diria o Peter Jordan do Nerd, e se fosse a sua filha? Mas para deixar meu argumento mais claro, eu vou dar um exemplo bem idiota aqui para vocês. Imagina que decidam refazer Chaves, e na seleção de todos os personagens, escolhem atores muito parecidos com os antigos. Porém, agora o Chaves não é mais o Chaves, a gente descobre que é a Chaveta, que se esconde em uma caixa de madeira e sua comida preferida são bolinhos fritos. Esqueça o Chaves, esqueça o barril, esqueça sanduíches de presunto e aceite essa representatividade necessária em Chaves. Eu aposto que você que tá assistindo meu vídeo já tá achando esse exemplo bem cômico de tão absurdo que ele é. Mas é claro que a gente não aceitaria esse tipo de coisa. Você entende que o exemplo que eu dei foi que uma mudança em algo importante não descaracteriza só aquele algo, mas pode descaracterizar completamente todos os outros personagens e elementos da obra? Tenta fazer esse exercício com algo que você gosta. Pega um elemento muito importante daquela obra e muda ele para algo oposto, para algo ridículo ou que não faça sentido. E aí você percebe que o contexto faz toda a diferença em qualquer situação. Cada caso é um caso. Não é só porque não te decepcionou que não pode decepcionar o próximo. Mas no final das contas, de quem é a culpa? A atriz em si não tem culpa alguma. Alguns podem dizer que ela poderia recusar o papel. Mas aqui vão duas perguntas. Você recusaria um personagem One Piece se fosse você no lugar dela? Outra pergunta. Você realmente acha que se ela recusasse, a Netflix diria algo como: ah não, de boa, a gente vai procurar uma atriz idêntica à personagem já que você recusou? Se você quiser criticar e culpar alguém, esse alguém é a própria Netflix. A precisão deve ser cobrada da produtora, não da atriz. E se você realmente acha a Charitra inaceitável como a Vivi, proteste com sua carteira. Boicote a segunda temporada, cancele a sua assinatura e mande críticas à própria Netflix. Atacar a atriz não só é inútil, mas é de mau gosto, uma atitude infantil. Nós temos que cobrar a Netflix, temos que ir atrás dela, porque quem prometeu precisão, quem prometeu seguir a história, seguir os visuais à risca, foi ela. E se ela não está cumprindo essa promessa, quem deve ser criticada é ela. Foi isso, galera. Muito obrigado quem chegou junto, quem ficou até o final do vídeo. Convido vocês a deixar comentários expressando as suas opiniões sobre esse assunto. Considere deixar um like, se inscrever e ativar o sininho ou hypar o vídeo para me ajudar. Também convido vocês a ver algum outro vídeo do canal, principalmente esse de Nome Laura Rima, que eu gastei um mês fazendo ele e infelizmente o YouTube não recomendou ele bem. Muito obrigado quem chegou junto, valeu, falou e fui.